doutrina viva, trazida através do médium Carlos Bacelli, que psicografa e traz a mensagem através do Espírito de Chico Xavier. Mesmo? Vocês já conhecem esse livro? Alguém já? Eu também tomei conhecimento e assim fui apresentada ele na segunda-feira, pelo grupo. Eu vou aumentar o volume. À medida que eu for chegando, né, todos os copos. E tomei também conhecimento desse livro, desse médium, na segunda-feira, através da reunião de estudo, que nós começaríamos hoje, cada capítulo, como sempre, é da orientação. E eu achei por bem, antes de entrar são lições pequenas, muito didáticas, e ao mesmo tempo muito profundas que ele nos traz, mas eu me vi assim na necessidade de trazer para vocês também, apresentar o autor, né, que pelo menos para mim, era um autor que eu ainda não tinha estudado nenhuma obra dele. E eu fiz algumas anotações para ser fiel, porque eu fui no blog, ele tem um blog, ele trabalha a mediunidade também, ele recebe uma canalização, ele recebe a canalização de um psiquiatra que trabalhou também com o aspecto através na psiquiatria, com tratamento voltado também pelo método espiritualista, espírita, ele usou enquanto ele estava encarnado. E eu trouxe aqui algumas informações sobre o Carlos Bacelli, que nós vamos todos comprar, né? Um livro para a gente ler, estudar, é muito importante. Ele é autor de vários livros. Ele conviveu com Chico Xavier durante muito tempo, o Carlos, no Grupo Espírita da Prece. E ele tem vários livros publicados. Atualmente ele dirige o Lar Espírita Pedro e Paulo, é uma entidade que abriga 30 velhinhos, da Casa Espírita Bittencourt Sampaio, em Uberaba. Ele continua o trabalho dele. O Carlos Bacelli é muito dedicado, é um médium muito dedicado. Ele já recebeu várias psicografias, né? Esses livros vêm todos na inspiração mediúnica, dentre outros que eu anotei aqui: A Mediunidade Nossa de Cada Dia, Andai Enquanto Tendes Luz, são alguns. Ele totaliza cerca de 134 títulos publicados já. Ajuda-te e o céu te ajudará, pedi e obtereis, Pai, perdoa-lhes, Amor e Sabedoria, Senhor e Mestre, Se Teus Olhos Forem Bons. São todos livros que ele traz e, na maioria, ele vem psicografando, né, trazendo, através da sua mediunidade, as orientações do espírito desencarnado, que eu não guardei o nome. Doutor Inácio Ferreira. Colega de Uberaba. Pois é, colega de Uberaba. Então, ele tem toda essa experiência. O doutor Inácio Ferreira, com quem ele trabalha, né? Esse doutor Inácio, que não nesse caso, que ele está aqui trazendo a mensagem de Chico Xavier, até de uma forma muito polêmica dentro do meio, que não nos interessa, assim, em termos do nosso estudo. O importante é que ele nos traz, né? De mensagem, de acolhimento, de esperança dentro da doutrina espírita. Então, ele tem muitos trabalhos que são assinados pelo Dr. Inácio Ferreira, que foi um médico psiquiatra. Ele exerceu o cargo de diretor clínico do Sanatório Espírita de Uberaba, desde a inauguração desse sanatório clínico. Durante 5 décadas, o Dr. Inácio Ferreira laborou ali. E ele verificou, através
dos trabalhos mediúnicos de uma senhora que frequentava lá, que chamava Dona Maria Modesta Cravo. Ele verificou, ele era materialista, ele não acreditava em nada. E ele verificou que nos trabalhos que ele exercia, ele começou a observar, que é um dos passos do método científico, a observação, e ele era um cientista. Ele observou que os trabalhos que ela fazia mediúnicos de desobsessão, dentro da teoria espírita proposta no trabalho dela, ele viu que ele conseguiu muitas explicações, ele começou a estudar o espiritismo, porque dentro daqueles tratamentos, ele sentiu que afloravam diagnósticos e ele trabalhava, então ele mesclava a parte científica médica com os tratamentos nos transtornos mentais e obsessivos dos pacientes, ele já conseguia. Então ele faleceu em 88 e ele mesclou esse tratamento psiquiátrico convencional à terapia espírita com a ajuda de Dona Modesta, lá no sanatório, no sanatório espírita de Uberaba. E ele foi o primeiro médico a institucionalizar as ideias de tratamento para a loucura que já haviam sido propostos por Dr. Bezerra de Menezes. Ele seguiu, ele estudou, ele publicou vários livros que se tornaram livros científicos, apesar de que o método científico, apesar de que a aceitação não é tão veemente até hoje do aspecto da mediunidade, né? E principalmente dessas canalizações. Então, em 2009, o Carlos Bacelli começou, ele inovou e ele criou até um alvoroço em todo o país, lá se fala no blog dele. E na Europa, porque ele vai fora fazer várias palestras, várias preleções, porque o doutor Inácio Ferreira criou junto a ele, ao Carlos Bacelli, que é seu intermediário, ele é o intermediário dele no mundo espiritual. Ele criou na internet um blog que se chama Mediunidade na Internet. E o doutor Inácio começou, e até hoje passa, através do Carlos Bacelli, as orientações que são necessárias, né, que nós já seguimos, porque nós sabemos que existem vários assuntos. Hoje, nós sabemos que dentro do mundo espiritual já aflorou assim, um sentimento que já está cristalizado, começou no movimento kardecista, hoje é ampliado através da grande literatura espiritualista que existe, e também da adesão filosófica de várias outras correntes orientais, correntes filosóficas, que aceitam a mediunidade, como se fosse canalização, intuição, clarividência, e aí por aí vai. O Carlos Bacelli, ele tem muitas obras que estão enfocando a questão da mediunidade, que nós, se possível, a gente poderia procurar a conhecer. Então, nós temos um estudo da mediunidade aqui na segunda-feira, que é e a gente segue perfeito, do Bacelli ou Bacelli, isso mesmo. Então, o que é que diz a maioria dos livros dele vem dentro da doutrina, né, da doutrina espírita, que nós sabemos que é uma doutrina que foi abraçada pelo Chico Xavier, e inclusive essa polêmica em dizer que Chico Xavier é a reencarnação de Kardec, essa coisa que também, no fundo, nós que somos, né, caminhantes e procuramos o nosso conhecimento espiritual, não tem muita importância para nós. Nós estamos em busca do conteúdo desses ensinamentos. Se nessa seara nós encontrarmos esse traço que deve haver, esse traço luminoso da esperança, do amor cristão na obra, e ela encontrar ressonância dentro de nós, é uma obra boa, nós vamos, né? Então, nós vamos começar com a doutrina viva hoje. Então, nós sabemos que o que seria, até coloquei aqui, que a doutrina viva, ele chama doutrina viva o Evangelho, né? Ele chama de doutrina viva o Evangelho. E a doutrina, ela se caracteriza por um conjunto de preceitos, usa aqui, gente, para não esquecer.
um conjunto de preceitos básicos que compõem um sistema. Então, é a doutrina, o sistema religioso, político, social. Ali ele fala da doutrina viva e vai nos dizer sempre, sempre sobre o Evangelho. Então, o médium espírita. Passa para mim, fazendo favor. Ele primeiro vem a palavra do médium, ele traz a abertura do livro, a palavra do médium. Ele traz para a gente, né, uma orientação. E a primeira coisa, o que seria médium, né? Nós temos que entender, e estudamos isso, é aquele que faz ele faz a intermediação entre o mundo invisível e o mundo físico, essa é a nossa dimensão. Então, alguém quer ler? Amigo leitor, alguém quer ler? De minha parte, na condição de médium, faço apenas o que julgo ser o meu dever. Entregar este livro à sua apreciação, para que você mesmo, submetendo ao crivo do seu entendimento, conclua sobre a autenticidade ou não das páginas que eu enfeixo. Então ele se coloca, né, como médium e nos coloca também para questionar tudo que está escrito no livro, coloca a nossa apreciação e que nós tenhamos o entendimento, né, para que a gente, através do nosso próprio livro, a gente chega à conclusão sobre a autenticidade ou não. Gostaria de relevar aí a questão da humildade que ele coloca isso, né? Submeto a apreciação do leitor essa obra para a sua avaliação. Dizendo, uma postura tão humilde, né? Bacana. Muito, porque geralmente os médios que se dedicam a uma tarefa redentora, realmente a essa tarefa de esclarecimento, né? De trazer até o semelhante algo que para nós às vezes extrapola até o nosso entendimento e a gente tem que estudar e perceber como lição, eles já têm essa característica, não é? Aquele que acompanha o Cristo, aquele que é chamado ao entendimento da lei, ele geralmente, a gente já começa ali a crer que existe essa autenticidade que ele está dizendo. Vamos no próximo. Quem quer ler? Consciência tranquila e segura, tanto sobre a procedência espiritual desta obra, quanto das demais, que têm sido grafadas por meu intermédio, rogo ao Senhor que a todos nos abençoe, hoje e sempre. Carlos Sabatelli, 31 de março de 2008, Então ele já se coloca numa postura porque ele já tem outras obras, né? Ele já sabia que ele poderia causar alguma polêmica, como eu diria antes, e ainda mais psicografando, trazendo a mensagem de Chico Xavier, que sempre foi gravada com muita expectativa através do mundo espiritualista, né? E também havia algo assim, dentre aqueles que trazem a mensagem espiritualista, de que Chico Xavier demoraria a trazer até, né? Mas outros a trazer uma mensagem que ela seria codificada. Mas outros já no entendimento, e ele é muito seguro nesse sentido. Então ele fala de consciência tranquila e segura. É uma das características do médium que sabe o que está fazendo, né? Ele está preparado. Então ele nos faz primeiro, ele apresenta o livro. E agora nós vamos ao primeiro capítulo, nós vamos estudar, são capítulos pequenos e muito profundos ao mesmo tempo. Então nós vamos estudar com ele o primeiro capítulo, que é o médium espírita. Ali foi apenas o prólogo, né, ele dizendo da obra dele. Alguém quer ler? O médium espírita deve conscientizar-se de sua responsabilidade, que, a bem dizer, extrapola o simples exercício de suas faculdades mediúnicas. O seu compromisso com a doutrina transcende o compromisso que assume com os espíritos que se manifestam por seu intermédio. Então, nos chama, a mensagem dele é muito interessante, né? Ele nos traz primeiro esse sentido da responsabilidade desse ser médium, que seria um médium espírita. O médium é aquele que serve de canalizador, de intermediário entre o mundo visível e invisível, ao mundo físico, ao mundo espiritual, né? E dizendo que essa consciência do médium é um exercício muito sério, né? É um exercício sério. E o médium ele deve se conscientizar, ser responsável por tudo aquilo que ele
E essa responsabilidade do médium vai além do simples exercício de suas faculdades. Ele tem que ter um compromisso, não é? Com o seu próprio crescimento, com a doutrina, que são os ensinamentos que vêm da espiritualidade. Então, há de haver uma ressonância para o médium, né, para aquela pessoa que queira se conscientizar dessa responsabilidade e queira se colocar a serviço da espiritualidade. Esse compromisso dele transcende até o que ele fez de compromisso com a espiritualidade. Quer dizer, ele tem que buscar o conhecimento. Ele tem que ter o autoconhecimento para ele saber em que seara ele está lidando, como ele deve agir diante da sua própria mediunidade. Vamos lá? Se ele não se compenetrar de semelhante realidade, dificilmente conseguirá atender aos próprios deveres de natureza espiritual, correspondendo à expectativa dos planos superiores, pois estes não endossam a tarefa do ceareiro que não se disponha a servir com desinteresse. Então, nós já sabemos que a mediunidade é, antes de tudo, uma oportunidade que aquele que está na seara divina, está aqui, ele se compromete, né? Então, ele tem que se compenetrar de semelhante realidade. Se compenetrar significa, ele tem que assumir intimamente esse compromisso. Não é só se comprometer, não, se compenetrar, quer dizer, ele deve criar um ambiente íntimo para que ele possa atender a esses deveres da natureza espiritual. Porque, na realidade, é como se a gente tivesse ligado ao mundo espiritual e com o compromisso de conseguir essa interligação que é necessária para que a espiritualidade se manifeste. E, na realidade, o plano superior, ele se interessa por aqueles que estejam disponíveis, mas disponíveis de coração aberto, com a mente preparada, não é? Porque a mediunidade é uma atividade psicomental. Nós temos que ter a nossa mente muito bem preparada para que nós possamos adquirir o hábito da sintonia espiritual. Porque nós vivemos num mundo onde os nossos sentidos muitas vezes nos dominam. Para que a gente tenha esse dever de natureza espiritual bem comprometido, compenetrado, nós temos que às vezes extrapolar muitos dos nossos problemas, o nosso dia a dia. Nós temos que ter um compromisso íntimo com o nosso crescimento e um entendimento de tudo que nos serve, né? Do nosso dia a dia. Né? O médium é isso, ele não é diferente. A mediunidade, todos nós temos essa característica. Não é? Nós podemos nos sintonizar com aqueles que estão no plano superior necessitando dessa ajuda nossa também. Então, aquele que serve com desinteresse, porque a mediunidade, que é essa canalização, esse poder, essa intuição que vai sendo desenvolvida, ela chega até as expectativas do plano superiores através dessa sintonia, dessa ressonância, que o compromisso que nós assumimos, não é conosco mesmo primeiro, com a lei, né? E aí através desse comprometimento meu, se sou médium, eu vou chegar a uma expectativa boa junto à espiritualidade. Vamos? Adestrar faculdade mediúnica é exercitar-se no bem constante. Melhor reflete os anseios do mundo espiritual na terra, aquele que mais ama. Então, o médium, o espírito, ele está dizendo ali, ó, adestrar a faculdade mediúnica é exercitar-se no bem constante. Aí eu fiquei assim, pensando, né, como é que é esse adestramento da mediunidade? Como é que é isso? O que é? Alguém? Um exercício. Estudar, Exercício. dedicação, Adestramento implica disciplina, né? Disciplina. Vigilância, tem a disciplina, né? É verdade. vigilância contínua também. Além de tudo isso, né, ele diz
Bacelli, que adestrar a faculdade mediúnica significa também afastar o medo. Ele coloca isso muito bem. Porque ele diz o seguinte, esse sentimento negativo, que é o medo, ele existe muitas vezes no nosso corpo mental, não é? É a mente que faz isso com a gente. Então, se você, o sentimento de medo, às vezes, você não se deslancha em nada. Você tem medo de dirigir, você não vai dirigir, né? Se eu tiver medo de andar na rua, eu não vou andar. Então, esse medo, o que acontece? Ele deixa todas as minhas ações, eu fico insegura com as minhas ações. E no adestramento da mediunidade, se eu tivesse medo constante, eu nunca terei a certeza se eu estou certa ou não. Ele diz isso. Se eu não adestrar a minha mediunidade, através de todas essas condições que eu preciso ter de estudar, de autoconhecimento, mas se principalmente eu não afastar esse medo, a influência do medo no meu corpo mental, eu não vou conseguir o equilíbrio que eu preciso ter psicomental para que eu possa estabelecer esse relacionamento espiritual com a entidade comunicante que quer comunicar comigo, né? Então, o que acontece? Se eu, na mediunidade, por exemplo, ele diz assim, na mediunidade hoje semi-inconsciente, nós sabemos o que é isso, né? Mediunidade semi-inconsciente. Alguém sabe? É aquela que você está trabalhando com a entidade, eu estou trabalhando com o meu guia, suponhamos, meu mentor, ou um mentor que veio se manifestar até a mim, mas eu tenho um controle também sobre essa situação, não é verdade? Hoje a maioria dos médiums, antigamente falava assim, médium inconsciente, hoje não, a maioria hoje é semi-consciente. Então, esse organismo mental, ele diz, é um vigilante para nós. Então, se a gente não tiver essa segurança, o que vai acontecer? Nós vamos achar isso tudo é meu. Ah, não, isso é meu. Eu não vou acreditar, não, a espiritualidade está mandando eu fazer aqui um tratamento nesse meu irmão, ou então dar um passo, mas eu não estou acreditando. Então, esse organismo mental, ele vai atuar em mim de uma forma negativa. Eu vou bloquear as ações da espiritualidade comigo, possivelmente, se a fala, eu não vou conseguir também falar. Então, dentro do adestramento da faculdade mediúnica, às vezes a gente tem a sensação, isso não vai dar certo. Eu vou colocar a mão aqui, não é verdade? Isso tudo vem para mim através do autoconhecimento, através do conhecimento dessa faculdade que me é peculiar e é peculiar a todos. E à medida que eu for dominando essas ansiedades do meu lado mental, eu vou conseguindo uma comunicação mais razoável e melhor, né? Então, nós sabemos que a mediunidade, ela não é privilégio de ninguém. Eu peguei aqui uma frase do Chico. Gente, foi tão bom, eu estudei tanto, eu tenho tanto papel aqui. Vocês fazem com que eu me sinta assim, sabe? Eu acho isso maravilhoso, porque na realidade eu tenho que ir em tantos lugares, eu tenho que escrever, eu sou daquele tipo antigo ainda que eu estudo qualquer coisa escrevendo. Então, para falar com vocês foi assim uma maravilha. O Emmanuel, nos domínios da mediunidade, olha o que ele diz sobre essa questão do médium e sobre essa faculdade mediúnica. Então ele diz que isso não é privilégio de ninguém. Todos. Por que alguns conseguem, eu, por exemplo, ou outra amiga, Ana, Maria ou Tereza, conseguem se comunicar melhor com a espiritualidade? Por quê? Porque esses favorecimentos que nós dizemos antes do estudo, da preparação, às vezes a pessoa se preocupa mais com esse preparo. Afasta o medo, não é? E se entrega àquele trabalho. Tem confiança naquela entidade que vai se comunicar. Mas ele diz assim, olha que bonito. O que o Emmanuel diz nos domínios da mediunidade? A mediunidade é como uma cachoeira, como a queda d'água que pode nascer em qualquer parte. Então todos somos médiuns, não há privilégio.
não é patrimônio exclusivo de um grupo, nem privilégio de alguém. Desponta aqui, ali, adiante e acolá, aguardando consigo revelações convincentes e possibilidades assombrosas. Então, gente, o que ele quer dizer ali? Que nós devemos, para mim, o que eu tirei disso tudo aqui? Parece que essa é a última frase? Falta ainda, né? Então, vamos ler aqui para eu acabar, porque eu tenho que passar a palavra aqui para o próximo estudo. Eu acho que eu já estou um pouquinho na frente. Quem lê para mim? O médium não ensina este ou aquele. Não assina. O médium não assina este ou aquele documento em que se comprometa ao serviço do intercâmbio, mas, em sua consciência, firma com Jesus o compromisso pelo qual há de responder, que é o de representar junto aos homens os seus interesses libertadores da nossa doutrina de amor e de Olha que maravilha que ele diz, né? Então, o médium não assina aquele documento, o compromisso dele é com Jesus, amado. Então, se você pega um livro dele e ele tem a sintonia com o nosso mestre, né? Com a lei do amor, com o verdadeiro amor, ele está ali, olha, ele se compromete não junto aos homens, né? O compromisso dele é junto da doutrina de amor e luz. E ele diz assim, olha, o Espiritismo é a doutrina viva do Evangelho, porque como o livro se chama Doutrina Viva, né? Doutrina Viva, o espiritualismo, o Espiritismo é a doutrina viva do Evangelho. Se porventura ele se desviar de sua tarefa, né? O Evangelho, aquele que segue o Evangelho, aquele que, né, que usa dessas canalizações, das possibilidades. Então, se porventura ele se desviar de sua tarefa de libertar consciências, de tocar corações, deixará de cumprir com o que dele se espera, através de seus seguidores. A verdade deve chegar ao cérebro pelas portas do coração. Então é isso, é essa a proposta dele, quando ele começa a trazer essas lições, como em todas as outras, com muita consciência, e hoje nós tivemos um arremedo do que é, né, o estudo do médium espírita. Quem tiver mesmo interesse de aprofundamento, ele tem vários livros que vem nos trazer. Aí agora eu agradeço muito a minha amiga que me ajudou, porque eu acho que foi ela que colocou ali para fechar o trabalho de uma forma linda. Vamos lá, quem quer ler para mim? Nenhuma atividade no bem é insignificante. As mais altas árvores são oriundas de minúsculas sementes. Olha que lindo, não é maravilhoso? Então eu deixo vocês com essa frase e fico agradecida de coração mais uma vez poder estar aqui e estudar com vocês, né? Mais esse capítulo, e que Jesus nos abençoe hoje sempre. Amém.